Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Quarta-feira chegando, começando, e mais um bloco de capítulos de Ramsés, volume 5, sobre a Cássia do Ocidente. Setembrou por aí? Ai, caramba. Pessoal, o ano tá acabando e o livro também. Já estamos no capítulo 41 e a gente vai começar a ler, a ouvir, a acompanhar alguns desenrolares, né? Agora com o final do livro, algumas partes de conflito vão começar a se resolver e vamos caminhando para o final. Isso me deixa um pouquinho triste, mas vamos lá. Como que vocês sentiram a leitura anterior? Como vocês encararam os acontecimentos da leitura anterior? Estão preparados para a leitura de hoje? Então, por favor, deixa o seu like, faz um comentário ao final do vídeo ou durante a escuta. Compartilha com quem você quiser. E vamos juntos nessa jornada, no final dessa jornada de Ramsés. Capítulo 41. Os nervos de Uritexup estavam sendo submetidos a dura prova. Nem a beleza dos jardins, nem a qualidade dos alimentos, nem o encanto dos concertos podiam fazer-lhe esquecer a presença inexistente de Serramana e o seu insuportável sorriso. Madame Tanit, em contrapartida, apreciava aquela visita aos haréns em companhia de uma rainha deslumbrante, que seduzia até mesmo os mais intragáveis administradores. Mathor parecia encantada com as lisonjas dos cortesãos em busca de suas boas graças. Excelentes notícias, anunciou-lhe Serramana. Ramsés acaba de realizar um novo milagre. O faraó descobriu uma enorme plantação de olíbanos e as caravanas chegaram sãs e salvas a Pi-Ramsés. O hitita cerrou os punhos. Por que Malfi não interviera? Se o líbio tivesse sido detido ou morto, Uritexup deixaria de ter a chance de espalhar a perturbação no Egito. Enquanto Madame Tanit discutia com algumas mulheres de negócios convidadas pela rainha para o harém de Mer-Ur, o mesmo do qual Moisés fora um dos administradores, Uritexup afastou-se um pouco, sentando-se sobre um muito baixo de pedras soltas, às margens de um lago próximo do harém. Em que pensa, caro compatriota? O ex-general-chefe do exército hitita ergueu os olhos para contemplar uma Mer-Ur no apogeu de sua beleza. Estou muito triste. E qual é a causa dessa tristeza? Você, Mathor. Eu? Então você não está triste com coisa nenhuma? Ainda não compreendeu a estratégia de Ramsés? Revele-a para mim, Uritexup. Você está vivendo em os seus últimos momentos de sonho. Ramsés acaba de realizar uma expedição militar para subjugar ainda mais as populações de suas colônias. É preciso ser cego para não perceber que está consolidando as suas bases de partida para um ataque contra o Hatti. Antes de lançar seu ataque, ele vai se livrar de dois personagens incômodos, você e eu. Primeiro eu, que ficarei com residência fixa sob a vigilância da guarda palaciana, e provavelmente serei vítima de um acidente. Depois será sua vez. Ficará enclausurada num destes haréns que visita com tanto prazer. Os haréns não são prisões. Vão lhe dar um cargo honorífico e fictício, e nunca mais você reverá o rei, pois Ramsés só sonha com a guerra. Como pode estar tão seguro disso? Tenho muitos amigos, Mathor, que me dão as verdadeiras informações, aquelas que você nunca terá acesso. A rainha pareceu perturbada.
O que propõe? O rei é um bom gastrônomo. Aprecia especialmente uma receita criada por ele próprio, a delícia de Ramsés. Uma marinada com alho doce, cebolas, vinho tinto dos oásis, carne de vaca e filetes de perca do Nilo. É uma fraqueza que o Mitita deveria saber explorar. Atreve-se a propor-me que... Não se faça de ingênua. Em Hattusa você aprendeu a utilizar o veneno. Você é um monstro. Se não eliminar Ramsés, ele destruirá você. Nunca mais me dirija a palavra a Uriteshub. O Hitita jogava pesado. Se não tivesse conseguido introduzir a dúvida e a angústia no espírito de Mathor, esta o denunciaria a Serramana. Mas se conseguisse, teria avançado uma boa parte do caminho. Kaa estava inquieto. No entanto, o programa de restauração que iniciara no local de Saqqara já apresentava evidentes resultados. A pirâmide de degraus de Djeser, a de Unas no interior, na qual foram inscritos os primeiros textos das pirâmides que revelavam processos de ressurreição da alma real, os monumentos de Pepe I, todos haviam sido beneficiados com os seus atenciosos cuidados. E o grande sacerdote de Mênfis não ficara por ali. Tinha igualmente pedido às suas equipes de mestres de obras e de talhadores de pedra para tratarem os desgastes das pirâmides e dos templos dos faraós da quinta dinastia, no lugar de Abusir, ao norte de Saqqara. Mesmo em Mênfis, Kaa mandara ampliar o templo de Ptah, que incluía agora uma capela dedicada à memória de Seti, e que seria completado, num futuro próximo, com um santuário para a glória de Ramsés. Quando se sentia dominado por uma pesada fadiga, Kaa dirigia-se ao local onde tinham sido escavados os túmulos dos reis da primeira dinastia, na orla do planalto desértico de Saqqara, dominando os palmeirais e as terras de cultura. A sepultura do rei Dje, assinalada por 300 cabeças de touro em terracota, dispostas em um rebordo a toda a volta e munidas de chifres verdadeiros, transmitia-lhe a energia necessária para consolidar os laços do presente com o passado. Kaa ainda não havia descoberto o livro de Thoth e, vez ou outra, resignava-se ao fracasso. Não seria devido à sua falta de vigilância e à sua negligência em relação ao culto do touro? O grande sacerdote prometia a si próprio corrigir os seus erros, mas primeiro precisava terminar o programa de restauração. Mas conseguiria fazê-lo? Pela terceira vez desde o começo do ano, Kaa fez-se conduzir de carro até a pirâmide de Miquerinos, sobre a qual, terminada a restauração, desejava gravar uma inscrição comemorativa. E pela terceira vez, o canteiro de obras estava vazio, com exceção de um velho talhador de pedra que comia pão com alho. "Onde estão os seus companheiros?" perguntou Kaa. "Voltaram para casa." "Outra vez o fantasma?" "Sim, o fantasma voltou a aparecer. Várias pessoas o viram. Segurava serpentes nas mãos e ameaçava matar quem se aproximasse. Enquanto esse espectro não for expulso, ninguém aceitará trabalhar aqui, mesmo que receba um excelente pagamento." Era aquele o desastre que Kaa tanto temia, ver-se na impossibilidade de pôr em bom estado os monumentos do planalto de Gizeh. É que o fantasma fazia cair as pedras e provocava acidentes. Todos sabiam que se tratava de uma alma atormentada, que voltara à terra para espalhar a infelicidade entre os vivos. Apesar de toda a sua ciência,
Ká não conseguia impedi-lo de cometer maldades. Quando viu aproximar-se o carro de Ramsés, a quem solicitar auxílio, Ká readquiriu esperança. Mas se o rei falhasse, seria necessário declarar uma parte do planalto de Gizé zona interditada e resignar-se a ver as obras-primas se degradarem. A situação está se agravando, Majestade. Ninguém aceitou mais trabalhar aqui. Pronunciou os esconjuros habituais. Não fizeram efeito. Ramsés contemplou a pirâmide de Miquerinos com maciça base de granito. Todos os anos, o faraó vinha absorver em Gizé a energia dos construtores que haviam colocado na pedra os raios de luz que uniam a terra ao céu. Sabe onde se esconde o fantasma? Não, pois nenhum artesão ousou segui-lo. O rei viu o velho talhador de pedra que continuava a comer e aproximou-se dele. Surpreendido, este deixou cair o pedaço de pão e ajoelhou-se com as mãos estendidas para a frente, tocando com a testa o chão. Por que não fugiu com os outros? Eu não sei, Majestade. Sabe o lugar em que se esconde o fantasma, não é verdade? Mentir ao rei era condenar-se para toda a eternidade. Conduza-nos até lá. Trêmulo, o velho guiou o rei pelas ruas de túmulos, onde repousavam os fiéis servidores de Miquerinos, que no além continuavam a formar a corte real. Algumas, que o olhar exercitado de Ká não deixou de notar, tinham mais de 1000 anos e precisavam de reparos. O talhador de pedra entrou num pequeno pátio ao ar livre, cujo solo estava coberto de pedacinhos de calcário. Em um canto via-se uma pilha de pequenos blocos. É aqui, mas não vão mais longe. Quem é esse fantasma? Perguntou Ká. Um escultor cuja memória não foi honrada e que se vinga agredindo seus colegas. Segundo as inscrições hieróglifas, o defunto havia dirigido uma equipe de construtores na época de Miquerinos. Afastemos esses blocos, ordenou Ramsés. Majestade! Ao trabalho. Surgiu a boca de um poço retangular. Ká lançou-lhe dentro uma pedra, cuja queda pareceu interminável. Mais de 15 metros, calculou o talhador de pedra quando ouviu o som do impacto do pedregulho no fundo do poço. Não se aventure nesse buraco do inferno, Majestade. Uma corda com nós pendia ao longo da parede do poço. Mesmo assim é preciso descer, afirmou Ramsés. Neste caso sou eu que devo correr esse risco, decidiu o artesão. Se encontrar o espectro, objetou Ká, saberá pronunciar as fórmulas que impedirão o fantasma de cometer maldades? O velho baixou a cabeça. Como grande sacerdote de Ptah, compete-me cumprir essa tarefa. Não me proíba, pai, disse o filho mais velho de Ramsés. Ká iniciou uma descida que lhe pareceu interminável. O fundo do poço não era escuro. Das paredes de calcário emanava uma luminosidade estranha. O grande sacerdote finalmente colocou o pé num solo irregular e seguiu por um estreito corredor que terminava numa falsa porta na qual estava representado o defunto, rodeado de colunas de hieróglifos. Então, Ká compreendeu. Uma larga fenda atravessava a pedra gravada em toda a sua altura e desfigurava o beneficiário dos textos de ressurreição. Quando deixado de encarnar numa imagem viva,
o seu espírito transformava-se num fantasma agressivo, censurando os humanos por terem desprezado a sua memória. Quando Ká saiu do poço, estava exausto, mas radioso. Logo que a falsa porta fosse restaurada e o rosto do defunto esculpido novamente com amor, a maldição desapareceria. Fim do capítulo 41. Capítulo 42. Desde o seu regresso a Pi-Ramsés, Uritetchup não conseguia se acalmar. Vigiado constantemente por Serra-Mana durante uma viagem interminável, sem nada poder fazer e privado de informações, queria massacrar o Egito inteiro, a começar por Ramsés. E ainda tinha que aturar os ataques amorosos da melosa Tanit, que precisava da sua ração cotidiana de prazer. E lá vinha ela, seminua, na sua aura de perfume. Querido, os hititas. Os hititas o quê? Centenas de hititas invadiram o centro de Pi-Ramsés. Uritetchup agarrou a Fenícia pelos ombros. Enlouqueceu, mulher? Foram as minhas serviçais que me contaram. Os hititas atacaram. Feriram o coração do reino de Ramsés. É fabuloso, Tanit. Uritetchup afastou a esposa e vestiu uma pequena túnica com riscas negras e vermelhas. Eufórico como no tempo de seu esplendor, saltou para o dorso de um cavalo, pronto a lançar-se na batalha. Hattusil fora derrubado, os partidários da guerra haviam triunfado a qualquer preço. As linhas de defesa egípcias tinham sido atravessadas num ataque surpresa e o destino do Oriente Próximo fraquejava. Na grande alameda que ia do templo do deus Ptah ao palácio real, uma multidão heterogênea estava em festa. Não havia um único soldado à vista e muito menos vestígios de luta. Interdito, Uritetchup dirigiu-se a um guarda que participava da confusão. Parece que os hititas invadiram Pi-Ramsés? É verdade. Mas onde estão eles? No palácio. Mataram Ramsés? O quê? Não. Estes são os primeiros hititas que vêm visitar o Egito e trouxeram muitos presentes para o nosso soberano. Turistas. Estupefato, Uritetchup atravessou a multidão e apresentou-se na porta principal do palácio. Só faltava você mesmo, exclamou a voz tornitruante de Serra-Mana. Quer assistir à cerimônia? Espantado, o hitita deixou-se levar pelo gigante sardo para a sala de audiências onde os cortesãos se amontoavam. Na primeira fila, os enviados dos visitantes com os braços carregados de presentes. Quando Ramsés surgiu, as conversas cessaram. Um a um, os hititas ofereceram ao faraó lápis-lazuli, turquesas, cobre, ferro, esmeraldas, ametistas, cornalina e jade. O rei deteve-se em algumas soberbas turquesas. Só podiam ser provenientes do Sinai, onde na época de sua juventude Ramsés estivera em companhia de Moisés. Era impossível esquecer a montanha vermelha e amarela, os seus rochedos inquietantes e as suas secretas ravinas. Você, que me traz estas maravilhas, encontrou Moisés e o povo hebreu em seu caminho? Não, majestade. Ouviu falar de seu êxodo? Todos os temem, pois facilmente entram em batalha. Mas Moisés afirma que hão de atingir o país que lhe foi prometido. Então, o amigo de infância de Ramsés continuava a perseguir o seu sonho. Recordando aqueles longínquos anos em que haviam construído seus respectivos destinos, o monarca deu apenas uma atenção superficial aos presentes.
O chefe da delegação foi o último a inclinar-se perante Ramsés. Somos livres de circular por todo o Egito, Majestade? É essa a consequência da paz. Poderemos honrar os nossos deuses em sua capital? Na parte oriental da cidade, ergue-se o templo da deusa síria Astarte, a companheira do deus Sete e a protetora do meu carro e dos meus cavalos. Foi a ela que pedi para que velasse pela segurança do porto de Mênfis. O deus da tempestade e a deusa do sol, que são venerados em Hatusa, são igualmente bem-vindos a Pi-Ramsés. Depois de a delegação hitita ter abandonado a sala de audiências, Uritexupi abordou um dos seus compatriotas. Reconhece-me? Não. Sou Uritexupi, o filho do imperador Muatali. Muatali morreu e quem reina é Hattusil. Esta visita é uma cilada, não é verdade? Uma cilada? Viemos visitar o Egito e muitos outros hititas também virão. A guerra terminou, acabou realmente. Durante longos minutos, Uritexupi permaneceu imóvel no meio da imensa alameda de Pi-Ramsés. O diretor do tesouro, acompanhado por Amene, ousou finalmente apresentar-se diante de Ramsés. Até então, preferira segurar a língua, esperando que o escândalo não estalasse e que a razão prevalecesse. Mas a chegada dos visitantes hititas, ou, mais exatamente, a oferta de seus presentes, provocara tais excessos que o alto funcionário já não tinha como se calar. Enfrentar Ramsés estava acima de suas forças. Por isso, o diretor do tesouro dirigira-se a Amene, que o ouvira, sem dizer palavra. Terminadas as explicações, o secretário particular do monarca pedira-lhe imediatamente audiência, insistindo com o dignatário para que repetisse as suas acusações, palavra por palavra, sem omitir o mínimo pormenor. Não tem nada a acrescentar, Amene? Será realmente necessário, Majestade? Estava ciente de tudo? A minha vigilância foi apanhada em falta, devo reconhecer. Mas eu já tinha também chamado a atenção. Consideram tanto um como o outro que o problema está resolvido? Aliviado, o diretor do tesouro evitou o olhar severo do rei. Felizmente, este não lhe fizera qualquer censura. Quanto a Amene, contava com Ramsés para restabelecer a regra de Maat no coração do próprio palácio. Até que enfim, Majestade! Exclamou Mathor. Já estava desesperada para voltar a vê-lo. Por que não estive ao seu lado quando recebeu os meus compatriotas? Teriam ficado encantados por me admirarem. Soberba em seu vestido vermelho enfeitado com rosetas de prata, Mathor fez uma pirueta no meio de um balé de serviçais. Como todos os dias, perseguiam o mínimo grão de pó, traziam joias novas e vestidos suntuosos, e mudavam centenas de flores que perfumavam os aposentos da rainha. Mande embora o seu pessoal, ordenou Ramsés. A rainha ficou estática. Mas não tenho razão de queixa? Não era um homem apaixonado que Mathor tinha à sua frente, mas o faraó do Egito. Devia estar com aqueles olhos quando contra-atacarem Kadesh, lançando-se sozinho sobre milhares de hititas. Saiam todas, gritou a rainha. Desapareçam! Pouco habituadas a serem tratadas assim, as serviçais retiraram-se sem pressa, deixando no chão os objetos que estavam usando. Mathor tentou sorrir.
O que se passa, Majestade? Considera o seu comportamento como de uma rainha do Egito? Mantenho a minha posição como você me exigiu. Pelo contrário, Mathor, está se comportando como um tirano com caprichos inaceitáveis. O que estão me censurando? O assédio ao diretor do Tesouro para fazer sair de suas reservas as riquezas que pertencem aos templos, e ontem atreveu-se a fazer um decreto para se apropriar dos metais oferecidos ao Estado pelos seus compatriotas. A jovem revoltou-se. Sou a rainha, tudo me pertence. Engana-se profundamente. O Egito não é governado pela avidez e pelo egoísmo, mas pela lei de Maat. Esta terra é propriedade dos deuses, que a transmitem ao faraó, cujo dever é mantê-la de boa saúde, próspera e feliz. O que você deveria ter mostrado em todas as circunstâncias, Mathor, era a retidão. Quando um chefe deixa de ser um modelo, o país inteiro resvala para a decadência e para a ruína. Agindo assim, está atacando a autoridade do faraó e o bem-estar do seu povo. Ramsés não aumentara a voz, mas as suas palavras eram mais cortantes do que o gume de uma espada. Eu não julgava. Uma rainha do Egito não tem de julgar, mas sim de agir, e você agiu mal, Mathor. Anulei o seu iníquo decreto e tomei decisões para impedi-la de fazer mal. Residirá a partir de agora no harém de Mer-Ur, e só virá à corte por minha ordem. Nada lhe faltará, mas qualquer excesso será banido a partir de agora. Ramsés, você não pode recusar o meu amor. A minha esposa é o Egito, Mathor, e você é incapaz de compreender isso. Fim do capítulo 42. Capítulo 43. O vice-rei da Núbia já não suportava a presença e a atividade de Setaou, o amigo de infância de Ramsés. Aconselhado de forma eficaz pela esposa Lotus, uma feiticeira núbia, Setaou empenhara-se de tal forma no desenvolvimento econômico da província do Grande Sul que conseguira pôr todas as tribos para trabalhar sem provocar conflito entre elas. Uma proeza que o vice-rei julgava irrealizável. Além disso, Setaou era adorado pelos talhadores de pedra, pois cobria a região de templos e capelas para a glória do faraó e de seus deuses protetores. E era também Setaou quem velava pela boa organização dos trabalhos agrícolas, pelo estabelecimento de um cadastro e pela cobrança dos impostos. O vice-rei era obrigado a encarar a situação. Aquele encantador de serpentes que o alto funcionário considerara um extravagante sem futuro, impunha-se como um gestor rigoroso. Se Setaou continuasse a obter tão notáveis resultados, a sua posição de vice-rei se tornaria muito pouco confortável. Acusado de incapacidade e de preguiça, acabaria perdendo o posto. Era impossível negociar com Setaou. Teimoso, recusando-se a deixar correr o tempo e a reduzir o seu programa de trabalho, o amigo de infância de Ramsés punha de lado todos os compromissos. O vice-rei nem sequer tentara suborná-lo. Apesar da sua posição social, Setaou e Lotus viviam com simplicidade, em contato com os indígenas e não manifestavam qualquer gosto pelo luxo. Ao vice-rei só restava uma solução: provocar em Setaou um acidente mortal, organizado com suficiente cuidado para que não subsistissem quaisquer dúvidas sobre a causa da morte do amigo do monarca. Fora por isso que o vice-rei convocara para Abu-Simbel um mercenário núbio recentemente saído da prisão. O homem tinha um passado negro e era desprovido de qualquer senso moral. Uma volumosa retribuição
convencê-lo-ia de agir sem demora. A noite estava escura, formando a fachada do grande templo. Os 4 colossos sentados que encarnavam o Ka de Ramsés olhavam à distância, penetrando os tempos e os espaços que os olhos humanos não podiam perceber. O núbio já estava à espera, de cabeça baixa, maçãs do rosto salientes e lábios grossos. Estava armado com uma azagaia. Sou o vice-rei. Já o conheço. Eu o vi na fortaleza onde eu estava preso. Preciso dos seus serviços. Caço para minha aldeia. Agora sou um homem honesto. Está mentindo. Acusam-no de roubo e há provas contra você. Enraivecido, o núbio cravou a azagaia no solo. Quem está me acusando? Se não colaborar comigo, voltará para a prisão e nunca mais sairá de lá. Se me obedecer, ficará rico. O que quer de mim? Há alguém atravessando o meu caminho, você irá livrar-me dele. Um núbio? Não, um egípcio. Então vai ter que pagar caro. Não está em posição de negociar, disse o vice-rei. Quem devo eliminar? Setaú. O núbio agarrou a azagaia e brandiu-a no céu. Isso vale uma fortuna. Será generosamente pago com a condição de a morte dele parecer um acidente. Entendido. De repente, como se estivesse bêbado, o vice-rei titubeou e caiu sentado. O núbio não teve oportunidade de dar a sua gargalhada, pois o mesmo aconteceu com ele. Os 2 homens tentaram erguer-se, mas perdendo o equilíbrio caíram novamente. O chão está tremendo. O Deus da terra está encolerizado. A colina emitiu um rugido e os colossos oscilaram. Paralisados pelo pânico, o vice-rei e seu cúmplice viram soltar-se a enorme cabeça de um deles. O rosto de Ramsés precipitou-se sobre os criminosos e esmagou-os sob seu peso. Dama Tanit estava desesperada. Há mais de uma semana que Uritexupi não fazia amor com ela. Ele saía cedo pela manhã, galopava pelo campo durante todo o dia, regressava esgotado, comia por um batalhão e adormecia sem dizer uma palavra. Tanit só ousara interrogá-lo uma vez, pois ele lhe batera com tal violência que a deixara marcada. A fenícia só encontrava algum reconforto junto ao seu pequeno gato rajado e nem sequer tinha disposição para gerir o seu patrimônio. Mas um dia que chegava ao fim, vazio e monótono, a não ser pelo felino que ronronava nos joelhos de Tanit. Ouviu-se um trote de cavalo. Uritexupi estava de volta. O hitita surgiu excitado. Vem, minha linda. Tanit precipitou-se nos braços do amante, que lhe arrancou o vestido e a atirou em cima das almofadas. Meu querido, finalmente você voltou. A fúria do amante a encheu de prazer. Uritexupi devorou-a. Que preocupação o consumia? Julgava-me abandonado, mas Malfi está vivo e continua a unir as tribos líbias. Um dos seus emissários me contatou para que eu não perca a confiança. A luta continua, Tanit, e Ramsés não é invulnerável. Desculpe lhe repetir isso, meu querido, mas esse Malfi me dá medo. Os hititas refugiam-se na sua covardia. Só os líbios os farão sair do seu torpor, e Malfi é o homem da situação. A única alternativa é a violência e o combate até o fim, e está contando comigo para travá-lo. Tanit dormia, saciada de prazer. Sentado no jardim, numa cadeira de palha, Uritexupi, com a cabeça cheia de sonhos sangrentos, contemplava a lua subindo no céu
e pedia sua ajuda. Hei de ser mais eficaz do que este astro, murmurou atrás dele uma voz feminina. O hitita voltou-se. Você, Mati-Hor, está correndo grande risco. A rainha ainda tem o direito de ir aonde quer. Parece desalentada. Ramsés a repudiou? Não, claro que não. Então por que veio aqui tão secretamente? A bela hitita ergueu o olhar para o céu estrelado. Tinha razão, Uritexup. Sou uma hitita, e assim permanecerei. Ramsés nunca me reconhecerá como a sua grande esposa real. Nunca serei igual a Nefertari. Mati-Hor não conseguiu conter alguns soluços. Uritexup quis tomá-la em seus braços, mas a rainha libertou-se. Sou estúpida. Por que hei de chorar por um fracasso? É a atitude dos fracos. Uma princesa hitita não tem o direito de sentir pena de seu destino. Você e eu nascemos para vencer. Ramsés humilhou-me. Tratou-me como uma serviçal. Amava-o. Estava preparada para me tornar uma grande rainha. Curvei-me à sua vontade, mas ele me espezinhou com desdém. Está decidida a vingar-se? Não sei. Já não sei. Mantenha-se lúcida, Mati-Hor. Aceitar a humilhação sem reagir seria uma covardia indigna de você. E se aqui está é porque tomou uma decisão. Cale-se, Uritexup. Não, não me calarei. O Hati não está vencido. Ainda pode erguer a cabeça. Tenho poderosos aliados, Mati-Hor, e temos um inimigo em comum, Ramsés. Ramsés é meu marido. Não. Ramsés é um tirano que a despreza e que já esqueceu que você existe. Haja, Mati-Hor. Haja como eu lhe propus. O veneno está à sua disposição. Matar o seu sonho. Podia Mati-Hor destruir o futuro que tanto havia desejado? Acabar com os dias do homem por quem sentira uma louca paixão, o faraó do Egito? Decida-se, ordenou Uritexup. A rainha sumiu na escuridão. Com um sorriso nos lábios, o guerreiro hitita subiu ao terraço da vila para se aproximar da lua e lhe agradecer. Quem está me seguindo? Sou eu, Tanit. O hitita agarrou a fenícia pelo pescoço. Estava nos espionando? Não, eu... Ouviu tudo, não é verdade? Sim, mas juro-lhe que ficarei calada. Claro, querida. Você não cometeria um erro fatal. Olhe, minha bela, olhe. De sua túnica, Uritexup extraiu uma adaga de ferro que apontou em direção ao astro noturno. Olhe bem esta arma. Foi ela que matou Asha, o amigo de Ramsés. Será ela que também matará o faraó, que vai trespassar a sua garganta se você me trair. Fim do capítulo 43. Capítulo 44. Para festejar o seu aniversário, Ramsés convidara para sua mesa os 2 filhos, Ka e Merneptah, e também Amene, o fiel dos fiéis, que tivera a ideia de pedir ao cozinheiro do palácio que preparasse para aquela ocasião uma delícia de Ramsés, servida com um excepcional vinho do ano 3 de Sete. Para a felicidade do futuro do Egito, não havia qualquer desentendimento entre Ka e Merneptah. O filho mais velho, teólogo e ritualista, continuava sua busca do conhecimento, estudando os velhos textos e os monumentos do passado. O mais novo exercia as funções de general-chefe e velava pela segurança do reino. Nenhum outro filho real possuía sua maturidade e o seu rigor e o seu senso de estado. Quando chegasse o momento certo, Ramsés designaria o seu sucessor com toda serenidade. Mas quem sonharia em suceder Ramsés o Grande,
cujos espantosos 60 anos atraíam o olhar das beldades do palácio. Há muito que o prestígio do monarca ultrapassara as fronteiras do Egito, e a sua lenda corria nos lábios dos contadores de histórias, do sul da Núbia até a ilha de Creta. Pois não era ele o soberano mais poderoso do mundo, o filho da luz e o construtor infatigável? Nunca os deuses haviam concedido tantos dons a um ser humano. Bebamos a glória de Ramsés, propôs Amene. Não, objetou o monarca. Celebremos antes a nossa mãe, o Egito, esta terra que é o reflexo do céu. Os 4 homens comungavam no amor à civilização e o país que lhes ofereciam tantas maravilhas e aos quais consagravam as suas vidas. Por que Meritamon não está na nossa companhia? Perguntou Ká. Neste momento toca música para os deuses. É a sua vontade e eu a respeito. Não convidou Mathor? Fez notar Merneptah. Reside agora no harém de Mer-Ur. Mas cruzei com ela na cozinha. Admirou-se Amene. Já devia ter abandonado o palácio. A partir de amanhã, Amene, vele para que a minha decisão se concretize. Há informações a respeito da Líbia, Merneptah? Nada de novo, majestade. Parece que Malfi não passa de um louco e que o seu sonho de conquista limita-se apenas ao seu cérebro doentio. O fantasma de Gizé desapareceu, revelou Ká. Os talhadores de pedra trabalham em paz. O mordomo do palácio aproximou-se e apresentou uma missiva ao rei. Envolta no selo de Setaol, trazia a menção urgente. Ramsés quebrou o selo, desenrolou o papiro, leu a pequena mensagem do amigo e levantou-se bruscamente. Estou partindo imediatamente para Abu Simbel. Terminem a refeição sem mim. Nem Ká, nem Merneptah, nem Amene sentiram qualquer desejo de saborear a marinada. Por instantes, o cozinheiro teve a tentação de saboreá-la com os seus ajudantes, mas tratava-se da refeição real. Tocá-la teria sido simultaneamente um insulto e um saque. Desolado, o cozinheiro jogou fora o delicioso prato no qual Mathor despejara o veneno dado por Uri-Teshup. Uma vez mais a Núbia fascinou Ramsés. A pureza do ar, o azul absoluto do céu, o verde deslumbrante dos palmares e da orla cultivada que se alimentava do Nilo para lutar contra o deserto, o voo dos pelicanos, grous coroados, flamingos rosa e ibis, o aroma das mimosas, a magia ocre das colinas, permitindo à alma comunicar-se com as forças ocultas da natureza. Ramsés não saía da frente do barco rápido que o conduzira a Abu Simbel. Reduzira ao mínimo a sua escolta, sendo ele próprio a escolher uma tripulação infatigável, formada por marinheiros de elite habituados aos perigos da navegação no Nilo. Já perto do seu objetivo, quando o monarca se instalara na cabine, sentado numa cadeira de dobrar com pés em forma de cabeça de pato, incrustadas de marfim, o barco diminuiu a marcha. O que se passa? Perguntou Ramsés ao capitão. Na margem há um exército de crocodilos, com pelo menos 7 metros de comprimento. E a água está cheia de hipopótamos. De momento não podemos continuar. Aconselho Vossa Majestade a desembarcar agora. Os animais parecem nervosos e podem nos atacar. Avance sem receio, capitão. Majestade, eu lhe garanto, a Núbia é uma terra de milagres, capitão. Com a garganta apertada, os marinheiros retomaram a marcha. Os hipopótamos agitaram-se. Na margem, um enorme crocodilo sacudiu a cauda.
Avançou alguns metros num abrir e fechar de olhos e imobilizou-se novamente. Ramsés sentira a presença de seu aliado antes mesmo de notá-lo. Afastando com a tromba os ramos baixos de uma acácia, o grande elefante macho soltou um barrido que fez centenas de pássaros levantarem voo e petrificou os marinheiros. Alguns crocodilos refugiaram-se numa área cheia de plantas semi-imersas. Outros lançaram-se sobre os hipopótamos, que se defenderam vigorosamente. O combate foi rápido e violento, e depois o Nilo reencontrou a sua serenidade. O elefante soltou um segundo barrido dirigido a Ramsés, que o saudou com a mão. Há muitos anos, o filho de Sete salvara um filhote de elefante ferido. Depois de adulto, o animal de grandes orelhas e pesadas presas manifestava-se a favor do rei, sempre que este necessitava dele. Não deveríamos captar aquele monstro e levá-lo para o Egito? Sugeriu o capitão. Venere a liberdade e livre-se de lhe criar problemas. 2 promontórios salientes, uma enseada, areia dourada, um vale separando as duas partes da montanha, acácias cujo perfume embalsamava o ar leve, a beleza fascinante do Gresnúbio. A visão de Abu Simbel apertou o coração de Ramsés. Ali criara 2 templos que encarnavam a união do casal real formado para sempre por ele e Nefertari. Como o rei receava, a carta de Setaou não exagerava nada. A área sofrera um tremor de terra. A cabeça e o torso de um dos 4 colossos sentados haviam caído. Setaou e Lotus receberam o monarca. Há feridos? Perguntou Ramsés. 2 mortos, o vice-rei da Núbia e um agregado. O que faziam juntos? Me ignoro. Há prejuízos no interior dos templos? Verifique pessoalmente. Ramsés entrou no santuário. Os talhadores de pedra já estavam trabalhando. Tinham escorado os pilares danificados da grande sala e reerguido os que ameaçavam desmoronar. A construção dedicada a Nefertari também foi afetada? Não, majestade. Que os deuses sejam louvados, Setaou. Os trabalhos serão feitos com cuidado, e não restarão qualquer vestígio desse desastre. Quanto ao colosso, vai ser mais difícil. Tenho diversos projetos a lhe apresentar. Vamos deixá-lo como está. Você quer deixar a fachada nesse estado? Este tremor de terra significa uma mensagem do Deus da terra. Se ele remodelou essa fachada, não vamos contrariar a sua vontade. A decisão do faraó havia chocado Setaou, mas Ramsés mostrara-se inflexível. Apenas 3 colossos perpetuariam na presença do Ka real. Mutilado, o 4º colosso seria testemunho do resgate e da imperfeição inerentes a todas as obras humanas. O gigante de pedra partido, em vez de prejudicar a majestade do conjunto, faria ressaltar a força de seus 3 companheiros. O rei, Setaou e Lotus jantaram próximos a um palmar. O encantador de serpentes não pedira ao monarca que se untasse com a safodita, a resina da canafrecha da Pérsia, cujo cheiro horrível afugentava os répteis, mas lhe oferecera os frutos vermelhos de um arbusto que continham um antídoto contra o veneno de víboras.
Nota de rodapé. Os frutos vermelhos são do arbusto Caparis decidua. Voltando ao texto. Aumentou a quantidade das oferendas divinas, disse Ramsés a Setaol. Acumulou o produto das ceifas nos celeiros reais, restabeleceu a paz nessa província turbulenta, construiu santuários em toda a Núbia e sempre defendeu a verdade em lugar da mentira. O que pensaria de se tornar o representante da justiça de Maat aqui? Mas essa é uma prerrogativa do vice-rei. Não o esqueci, meu amigo, pois você não é o novo vice-rei da Núbia, nomeado por um decreto datado do ano 38 do meu reinado? Setaol procurou as palavras para protestar, mas Ramsés não lhe deu tempo. Não pode mais recusar. Esse tremor de terra também foi um aviso para você. A sua existência adquire hoje uma outra dimensão. Você sabe como amo este país. Cuide bem dele, Setaol. O encantador de serpentes afastou-se na noite perfumada. Precisava ficar só para assimilar a decisão que fazia dele um dos primeiros personagens do Estado. Autoriza-me a fazer-lhe uma pergunta insolente, Majestade? Pediu Lotus. Não é uma noite especial? Por que Vossa Majestade esperou tanto tempo para nomear Setaol vice-rei da Núbia? Ele tinha que aprender a governar a Núbia sem pensar no que fazia. Hoje vive a sua vocação e responde a um apelo que pouco a pouco o invadiu. Nunca ninguém conseguiu corrompê-lo ou aviltá-lo, porque a sua vontade de servir a esta província sempre animou cada um dos seus gestos, e ele precisava do tempo necessário para ter consciência disso. Fim do capítulo 44. E fim de mais um bloco de capítulos, meus amigos. Estamos a praticamente 15 capítulos do final deste livro e eu já tô ficando triste. Bom, muito obrigada pela sua companhia até aqui. Deixa aí nos comentários o que mais te impressionou nesse bloco de capítulos, ou o que mais chamou a sua atenção, ou até o que você mais gostou ou o que menos gostou. Deixa o seu like, compartilhe o vídeo. Uma ótima semana para cada um de vocês que está aqui me acompanhando. E até a próxima. Tchau!